Salve, galera! Que domingo maravilhoso, hein, cara? Eu tô rindo à toa até agora. Depois da derrota do Palmeiras, o meu domingo tá muito legal, tá bacana. Só falta o Flamengo vencer mais tarde, né? Separei aqui pra vocês alguns comentários e análises de jornalistas, comentaristas e torcedores do Palmeiras. Começando aqui pelo canal do Danilo Lavieri, link na descrição. Vamos ver aqui o que ele falou. Só que antes, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Temos aqui também a fala de Felipe Melo, temos aqui também o Veloso, goleiro, e temos aqui o Paulo Massini. Vamos ver aí na sequência o que eles vão falar, tá bom? Simbora. O Palmeiras está esfarelando. É exatamente o mesmo roteiro do ano passado, no pior momento da temporada. Só que no ano passado a queda foi na reta final, quando o Palmeiras perdeu o Brasileirão e quando acabou sendo derrotado na Libertadores. Agora, a gente está em agosto ainda, e o Palmeiras já não tem mais a vantagem, pelo menos virtualmente falando, para o Flamengo, porque são 6 pontos, 2 jogos. O Palmeiras começou mal contra o Cerro e pela primeira vez no ano está 4 jogos sem vencer. O Palmeiras vive o pior momento do ano na hora mais crítica da temporada. Isso é muito ruim, claro, para o Palmeiras. Aliás, o Fluminense parecia outro time. Sem o Zubeldia, fez um jogo muito bom, muito melhor do que vinha fazendo. A saída do Zubeldia parecia ter tirado um caminhão, e eu tenho certeza que tem palmeirense neste momento pensando se de repente não é o caso de saída do Abel. A verdade é que o Palmeiras precisa melhorar, insisto no que já falei, acho que sim, o Abel tem culpa, mas o Palmeiras tem muitos pequenos erros técnicos que eu não acho que seja culpa do treinador. O Flaco tá errando alguns domínios que não errava. O Vitor Roque não precisa nem falar. Vitor Roque, muito mal. O Arias hoje não foi bem. Giai, meu Deus do céu, que pavorosa a partida do Giai. Piquerez estava mal, o Arthur não entrou tão bem assim. O melhor momento foi quando o Maurício entrou. Se tem uma coisa que dá para olhar para esse jogo e pensar para quarta-feira, é que o Maurício precisa ter oportunidade, porque quando ele saiu ele estava bem, e ele entrou bem hoje de novo. Palmeiras precisa jogar muito mais bola, porque assim não passa nem do Santos se continuar nesse ritmo. Agora temos aqui os comentários de Felipe Melo, ex-jogador e um baita comentarista, né, galera? Ele comenta muito bem, na minha opinião. Vamos lá. Terminou o primeiro tempo agora, Fluminense 1, Palmeiras 1. E o Fluminense, meu modo de pensar, jogou melhor. O Palmeiras, bem, basicamente naquilo que eu venho falando há muito tempo, né? Um time de uma nota só, mais do mesmo. E ultimamente não tem sido suficiente para vencer os jogos, né? Tava com uma gordura, já tem perdido essa gordura, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser esse segundo tempo. Mas foi um primeiro tempo na qual, para mim, 1-1 ficou barato para o Palmeiras. O Fluminense merecia uma melhor sorte. Propôs jogo, teve posse de bola e poderia sim ter saído com um placar, de repente vencendo o jogo 2-1, enfim. O início do jogo o Palmeiras até esteve melhor, com algumas oportunidades, sobretudo aquela com o Alan, né? Mas vamos ver como é que vai ser esse segundo tempo. Depois a gente volta, tamo junto. Olha aí o Arias. O Arias ser vaiado no Maracanã. Será que vão colocar a mocinha para me contrapor também quanto a isso aí? Porque estão pagando gente aí para contrapor aquilo que eu falo, né? A última foi que o Arias está roubando mais bola. Então bota para lateral, bota de volante, né? Será que vão me contrapor agora também? Tá ficando feio, hein, pessoal? Tá ficando feio, hein? Pagar para contrapor. Vamos ver, 28 minutos de jogo. Eu já não estou por dentro de quem o Felipe Melo tá falando, né, cara? Eu já não sei do que se trata, né? O Fluminense continua melhor. E se tem alguém que tem que sair vencedor desse jogo, pelo menos até agora, é o Fluminense. O Fluminense entrou com uma postura totalmente diferente no jogo. E o Palmeiras, o time de uma nota só. Vamos ver se vai bastar ou não. A gente volta no final do jogo. 2-1 Palmeiras. E passa muito daquilo que eu venho falando há muito tempo. Esse é o estilo de jogo do Palmeiras. Palmeiras, uma bola longa, o Flaco consegue raspar, ganhar a primeira bola. E o Maurício, que ataca as costas ou o espaço,
e faz um belo gol. Muito porque é um Palmeiras que se recusa a perder. Mesmo quando o Palmeiras não vai bem, como é hoje, mesmo quando o adversário vai bem, como é o caso do Fluminense, que é o meu modo de pensar, teve uma outra postura depois da demissão do inimigo da base, que é o Zubeldia. O Fluminense hoje tem uma postura totalmente diferente. Mereceu vencer, ainda não terminou o jogo, mas o Palmeiras se recusa a perder, porque tem um elenco forte que compete a todo tempo, e hoje esse jogo bastou, pelo menos até agora, 39 minutos de jogo. Vamos ver como é que vai desenrolar o final do jogo. Eu ia pagar a última mensagem, o Palmeiras se recusa a perder, de fato, 2-2, mas o Fluminense hoje também se recusa a perder. Que postura do Fluminense, né? Olha a diferença de postura. Olha a diferença de postura, brigando até o fim. E você tem um Cano, né? Que precisa só de uma oportunidade. O Serna, que foi muito importante e ainda pode ser muito importante, como está sendo agora. O final de jogo está frenético, hein? Coisa linda. E foi feito justiça no Maracanã. O Fluminense vira o jogo no final. Gol do grande ídolo do Fluminense, Germancano. E a pergunta é: vão pagar a mocinha para me contrapor? Galera, vocês sabem de quem o Felipe Melo tá falando aqui? Eu não sei. Então comentem aqui de quem ele está falando, cara. A mocinha? Não sei, cara. Tô esperando me contrapor. Porque quando a gente critica, não pode criticar, não. Não pode. Eles não aceitam críticas. Eles acham que eles são os deuses do futebol. Será que é a Leila, cara? Será que é da Leila? Calma. A soberba precede a queda. Flusão, bem, com outra postura e mereceu do início ao fim a vitória. Vamos pegar os cortes aí. Daqui a pouco o pessoal pega corte. Mas a verdade é que as pessoas têm que entender um pouquinho, sabe? Que eu não estou aqui para falar do meu sentimento de um clube ou outro. Eu estou aqui para falar do que eu vejo do jogo. Quando eu faço críticas, eu não faço crítica porque é time A ou time B. Faço crítica porque eu vejo futebol e preciso ter uma crítica. Eu elogio não é porque é A e B, é porque precisa ser elogiado, sabe? E de verdade, eu penso que o Palmeiras tem que fazer muito mais com o elenco que tem. Muito mais. E as pessoas que têm humildade, elas sabem aceitar as críticas. E não contrata outras pessoas para te contrapor, para tentar argumentar com argumentos rasos, certo? Para tentar te... Pelo que eu tô entendendo aqui, alguém do Palmeiras, não sei se é a Leila, contratou uma pessoa para contrapor as opiniões do Felipe Melo, né? Não existe isso. Não existe isso. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Posso estar equivocado, mas o que parece é que os jogadores já não compravam mais a ideia de Zubeldia. Porque o Fluminense entra com uma postura totalmente diferente no campo. Mereceu vencer. O Fluminense, ele está vencendo o até então líder do Campeonato Brasileiro, que é o Palmeiras. Um dos melhores times do continente. O Palmeiras tem que melhorar? Tem que melhorar. Mas esse Palmeiras aí, do jeito que é o melhor. É um dos melhores. Então isso dá uma confiança enorme para o Fluminense. Chegar na Argentina e trazer para o Rio de Janeiro a classificação. E o Palmeiras ele vai ter que realmente concentrar muito mais, fazer muito mais, para trazer também a classificação da Libertadores para São Paulo. Dito isso, penso de verdade no fundo do meu coração que tanto Palmeiras como o Fluminense voltarão classificados, um do Paraguai e outro da Argentina. Galera, agora vamos ver aqui o que o Veloso falou depois dessa derrota. Uma derrota que o Palmeiras saiu 2 vezes na frente do Fluminense, hein? Fluminense. Não é nem um time que está brigando por título, não é nem um time que está incomodando lá na parte de cima da tabela, que está querendo ser campeão. Não, é o Fluminense com o Canóbio, com o Hulk, que já foi o Hulk, com o Ganso, que já foi o Ganso, com o Soteldo, o venezuelano Soteldo. E o Palmeiras consegue perder. Um Palmeiras irreconhecível. Para fechar, o Cano ainda faz o gol da vitória, né? Então, um Palmeiras irreconhecível. Não dá para entender o que está acontecendo com o Palmeiras.
Não dá para entender a forma como o Abel tem mexido nesse time, porque no intervalo ele mexeu no time, ele conseguiu piorar o time do Palmeiras. A mexida do Abel no intervalo piora o time do Palmeiras. O Palmeiras ficou do primeiro minuto do segundo tempo até o 30º minuto, quando ele mexe e dá uma arrumada, dá uma melhorada, dá uma arrumada. O Palmeiras dá o primeiro chute no gol. Então, quando mexe, piora. O time do Palmeiras conseguiu ser pior do que o do primeiro tempo. Então, um time que não se encontra, um time que não consegue criar, um time que os jogadores também, eu já falei várias vezes aqui, não chegaram da Copa ainda. O Arias, irreconhecível. Cadê o Arias do Fluminense, o Arias do Mundial de Clubes? E do Mundial? Cara, ontem o Arias sentiu o golpe, hein? Ele sentiu a vaia da torcida, entraram na mente dele e o Arias sumiu em campo, né, cara? Errava dribles, finalizações. O Palmeiras está derretendo, galera. Triste para os palmeirenses, né? Para mim, por exemplo, eu tô feliz pra caramba. Hoje o Flamengo tem a chance de diminuir de 6 para 3 pontos, né? Com um jogo a menos. Mundial de Seleções também. Não está julgando nada. Não é possível que um jogador com a experiência do Arias, com a categoria, com a capacidade técnica que ele tem, ele não pode ouvir a torcida do Fluminense vaiando ele. Será que é isso? Aí eu fico pensando, será que é isso? Será? O cara, com toda essa bagagem, hoje em dia, porque hoje em dia o jogador é blindado, é protegido. Já falei com vocês também. Ele vai no CT treinar, não tem ninguém, não tem torcida, não tem imprensa. Ele vai jogar, ele vai com ônibus fretado, ele vai com avião fretado, ele não vê ninguém, ele não fala com ninguém. Aí, se o cara subir pedindo a pipoca que está passando lá embaixo, o cara lá no campo já se treme todo. Então tá assim o futebol hoje. É um Palmeiras irreconhecível desses jogadores. Piquerez, Arias, Vitor Roque. O Sousa eu não vou nem falar se é um machucado hoje. Porque o Sousa é uma insistência do Abel. Como nós já vimos vários jogadores que o Abel insiste, até ele ser convencido de que o cara não vai produzir nada. Tal. Muito bem, galera. Agora temos aqui esse corte do canal do Paulo Massini recebendo a jornalista Isabela Labate. Vamos ver aí o que eles vão falar dessa derrota do Palmeiras. Vamos lá. Link na descrição, canal Paulo Massini. Fala, porcada! Que domingo, hein, cara? Que coisa! Muito bem, nós estamos com a Isa no domingo, porque ela vem sempre sábado, mas como teve jogo ontem e o Palmeiras perdeu de forma bizarra para o Fluminense, fez 1-0, tomou um empate, fez 2-1, tomou 2-2 e os 3-2 lá no finalzinho do jogo. O empate eu já estava achando que estava bom, mas aí o Palmeiras tomou o terceiro gol. Eu quero ouvir a Isabela Labate, porque as mulheres têm uma sensibilidade diferente para ver o futebol e acho que ela vai ver coisas que eu não consigo ver. Eu espero que ela veja coisas diferentes que eu estou vendo. Mas depois eu conto o que eu estou vendo, mas deixa ela falar. Fala, Isa, eu estou igual o Faustão, não deixa o entrevistado falar. Fala, Isa. Imagina, Massa, tudo bem? Olá para todo mundo que está assistindo a gente nesse domingão. Ai, Massa, olha, vou te falar, assim, o Palmeiras vive um momento bem ruim, né? Se a gente pegar, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado aí, mas nos últimos 7 jogos foram 2 vitórias só, né? Contra contra o Fortaleza e Curitiba, Vitória. nos últimos 7 jogos ali, começando pelo... Ganhou do Vitória, né? Teve 2 expulsos do Vitória, né? Até então estava difícil o jogo para o Palmeiras. Ganhou do Fortaleza, que é um time de Série B, e ganhou também do Curitiba, né? Lá depois da volta da Copa. O jogo ali do Atlético Mineiro, né? Foram, se eu não me engano, 7 jogos com 2 vitórias, uma contra o Vitória, que foi obviamente muito condicionado pelas 2 expulsões, e uma contra o Fortaleza em casa, né? No jogo de ida da Copa do Brasil. Então, tem a Chape também, né? Nos últimos 7. Você contou a Chape? Mas a Chape... Bom, agora, enfim. Bom, enfim. Nesses últimos jogos... A enfim... Chape foi antes da Copa, né, galera? Era para ter ficado 1-1 aquele jogo, né? Porque anularam um gol legítimo da Chape, né? Foi um escândalo, no meu ponto de vista, anular aquele gol da Chapecoense. O Palmeiras
tem, de certa forma, me assustado, sabe? Do que tem apresentado, Massini. Assim, eu olho todos os jogos que o Palmeiras fez depois da volta da Copa e a gente conta nos dedos os jogos que foram bons de fato. E com o elenco que o Palmeiras tem, a gente espera muito mais. O Abel Ferreira falou, né, do jeito que vocês estão dizendo, parece que o Palmeiras perdeu o campeonato, parece que o Palmeiras é o último do campeonato. Não, não é, mas o momento é muito ruim. E para o palmeirense, que já viveu uma frustração no ano anterior, né, porque 2025 foi muito frustrante. Daí volta todo aquele nervosismo, né, cara? Aquele fantasminha de 2025 tá voltando agora, né? Porque se o Flamengo ganha hoje, nossa senhora, vai piorar muito a situação da torcida com o Abel Ferreira, né? Vai ter até protesto lá antes do jogo contra o Cerro Porteño, creio eu. O palmeirense, o Palmeiras que tinha a possibilidade de ganhar título de Libertadores, era líder do Campeonato Brasileiro e derreteu, o receio é que isso aconteça de novo. Até porque o Palmeiras caiu muito de rendimento no momento crucial da temporada. O Palmeiras vê o Flamengo já encostar, né, virtualmente ali, tá encostado. O Palmeiras precisa buscar resultado fora de casa contra um Cerro Porteño, que é um time arrumado, mas com todo respeito ao Cerro Porteño, ficaria ali no máximo no meio da tabela no Campeonato Brasileiro. Então, para o nível de investimento que o Palmeiras tem, espera-se muito mais. O Palmeiras hoje é um time sem criatividade, sem confiança. Eu acho que tem faltado confiança para alguns jogadores. O Vitor Roque, por exemplo, para mim é nítido, porque, óbvio, ele volta depois de muito tempo fora, tá fora de ritmo, mas falta muito confiança, tomando decisões muito erradas. Estou citando ele aqui, mas tem outros jogadores também que estão tomando decisões muito erradas. Eu questiono, sim, a criatividade do time do Palmeiras, porque esse jogo contra o Fluminense traz uma coisa importante. A gente falou muito sobre o Palmeiras ter dificuldades contra equipes muito fechadas, né? Equipes super fechadas, e o Palmeiras ali não conseguiria furar bloqueio, sempre usando ali a mesma jogada, rodando bola, insistindo ali nas jogadas pelas laterais. E contra o Fluminense, um time que atacou o Palmeiras, um time que se expôs, que deu possibilidades de contra-ataque para o Palmeiras. Em alguns momentos o Palmeiras apareceu livre, né, para contra-atacar, para aproveitar ali o espaço dado pelo Fluminense. O Palmeiras não conseguiu, mais uma vez, ser um time efetivo. Efetivo que eu tô falando, óbvio, o Palmeiras fez 2 gols, mas eu vou te falar, para mim, a vitória do Palmeiras não diria o que foi o jogo. O Fluminense foi superior ao Palmeiras. O Fluminense foi muito mais agressivo. O Fluminense criou Sim. muito mais. Então, acho bem preocupante, sabe, Márcio, o que o Palmeiras tem apresentado no momento. Assim, eu agora vou falar aqui como torcedora, estou um pouquinho desanimada. Pois é, vamos ver qual é o livro que a Isa tem. Quem sabe ela manda um Maquiavel, um Pequeno Príncipe, uma coisa assim, né? Ou sei lá, um livro do. Sei lá, não sei qual, mas, cara, de fato, o meu diagnóstico é parecido com o seu. É um time sem confiança, é um time. Eu não gosto de usar esses termos, mas sabe, frouxo. Os 2 gols que o Palmeiras tomou aos 39 minutos foi o gol de empate do Fluminense. O Felipe Anderson fica olhando o Guga cruzar, o Giai para na marcação do Serna, mas também o Giai olha ver se a bola vai na trave ou vai para fora e para, e o Serna faz o gol no rebote e depois aos 46,5, né? Outra jogada do Guga com o Felipe Anderson marcando a linha da O pequena Guga área, deitou e rolou, né? nas costas dele. Pois é, virou o Carlos Alberto Torres, né? E um time misto, hein, E do Fluminense. Vale lembrar. exatamente, exatamente. E outra coisa, diante dessa coisa gelada da direção do Palmeiras, eles não estão nem aí para o torcedor, eles acham que está tudo certo, que é uma fase, que o Palmeiras poderia ter vencido o Cerro, que está pagando pelos erros individuais,
Mas quando eu ouço o treinador falar assim, hoje é dia 16 de agosto. Agosto é o momento da decisão. Quando ele fala assim, eu sei quem tinha que marcar o lateral, eu sei quem tinha que fazer a marcação, os jogadores sabem. Gente, se ele sabe, os jogadores sabem, o jogador não faz, cara, aí eu me tiro os tubos, como diria o amigo lá do Jô Soares, certo? Que era um personagem que o Jô Soares fazia. Me tira os tubos, porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E outra, as pessoas querem mudança, elas não aguentam mais o Abel. Se o Palmeiras ganhar, apesar E de. aquele protesto, aquela nota que teve lá com um tal asterisco, né, galera? Da organizada, né? Daí depois falaram que o asterisco não era por causa do Abel, era por causa do sistema. Será que agora a Mancha Verde, será que agora as organizadas do Palmeiras vai colocar o asterisco para o Abel? Ou vão falar que é uma fake news de novo, hein? Uma pergunta. Se o Palmeiras perder, é culpa dele, Abel Ferreira. Isso tem um fundo de verdade, Visa, porque são 6 anos no comando de um time no Brasil. É muito desgastante. É muito Uhum, difícil para um clube manter um treinador assim tanto tempo no comando. uhum. Como eu tenho informação para ti. Gente, é uma informação que eu tenho, não sou eu que estou dizendo. Eu estou trazendo uma informação de dentro do Palmeiras, tá? Ninguém não passa pela cabeça de ninguém, nem do Barros, nem da Leila, da senhora Leila, nem do Paulo Buozzi, sei lá, nem do jardineiro do Palmeiras a demitir o Abel. Claro, Se claro. espera ainda que ele possa fazer a coisa se modificar. Mas eu, sinceramente, não sei como, porque o time melhorou, ele teve tudo que ele queria, dinheiro, jogador, tudo. O Palmeiras está colocando uma pressão enorme sobre as suas finanças ao não vender o jogador, apostando no desempenho esportivo. Vou repetir, hoje é dia 16 de agosto e o Palmeiras está por um fio aí, podendo perder a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem jogo a menos e podendo ser desclassificado na Libertadores, que é a prioridade da senhora presidente. Eu não sei o que e como ela vai fazer para justificar a permanência do Abel, caso o Palmeiras seja eliminado nas duas Copas e também o Flamengo abra uma distância no Ô, Campeonato Massa, Brasileiro e mas, a temporada termine em outubro. Diga. Eu acho que a Copa do Brasil, o Palmeiras avança, porque o Santos é muito ruim, né? Só por isso. não, mas assim, pra mim, ser eliminado pelo Cerro Porteño já é um grande absurdo, tá? Porque assim, não é É aceitável, uma vergonha, é uma né, cara? É uma vergonha. vergonha. Ser É uma eliminado vergonha. com esse time, com um grande investimento, um time que tem peças boas. Olha o ataque do Palmeiras, é um bom ataque. O Palmeiras ser eliminado para o Cerro Porteño vai ser um grande vexame. Então, assim, sim, eu também sei que não passa pela cabeça de ninguém fazer uma mudança, e a Leila fala, né? Inclusive, a Leila fala: enquanto eu for presidente do Palmeiras, o Abel só não fica se ele não quiser. E, assim, não é possível. Eu sou bem ponderada, sabe, ô Márcia? Eu não gosto de ficar muito, fora Abel Ferreira e tudo mais. Eu acho que tem parcela de culpas culpa em todos os lados, mas, assim, me desculpa. Desde 2024, o Palmeiras ganhou 2 títulos paulistas. Para o nível de investimento que o Palmeiras tem, por mais que seja, é vice-campeão de tal coisa, é pouco, é pouco, é pouco. Não ganhar nenhum campeonato, nenhuma Copa do Brasil, uma Copa do Brasil, né? Que é um caminho mais fácil aí, é pouco. Pro time que o Palmeiras tem, que é um dos melhores, para mim, aliás, briga ali com o Flamengo para ser o melhor elenco da América do Sul, é muito pouco. Então, assim, eu realmente acho que se o Palmeiras for eliminado para o Cerro, é uma grande crise, é uma grande vergonha. Como eu disse, os jogadores têm uma parcela de culpa pelo desempenho de agora, sim, claro que tem. Acho que está faltando muita confiança, mas acho que dá para extrair. Não é possível que não dê para extrair mais do que tem se extraído desse time. Não é possível. O Palmeiras joga um futebol pobre, massa. Então, assim,
Vamos ver, né? Óbvio que a gente vai torcer para as coisas darem certo. É claro que, né, todo mundo aqui que está assistindo a gente é palmeirense, apoia o Palmeiras e quer que o Palmeiras seja campeão. Mas o Palmeiras precisa passar pelo Cerro Porteño. Muito bem. Tá aí as opiniões da Isa e também do Paulo Massini, né, para fechar o vídeo. E se o Palmeiras não passar pelo Cerro Porteño, cara, vai ser vexatório, vergonhoso, igual foi quando o Flamengo saiu para o Olímpia, né? E quando o Flamengo saiu para o Peñarol. Vai ser no mesmo grau, nível e grau. Vergonhoso, tá, galera? É isso. Se eu vou gostar disso, vou adorar, tá? Eu como rubro-negro, seco Palmeiras mesmo, sem receio, sem vergonha. Venho aqui postar os vídeos e é isso. A gente torce para o Flamengo e seca o Palmeiras, que hoje é quem briga com a gente pelos principais títulos nacional e também internacional. Valeu, tamo juntos. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações!